Durante todo o dia, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram se o Congresso Nacional precisa aprovar medidas tomadas pelos ministros do STF contra parlamentares. A sessão ainda continua, mas todos os ministros já votaram. 6 decidiram que o Supremo precisa do aval para afastar políticos dos mandatos. 5 votaram que não. A sessão no Supremo Tribunal Federal começou às 9h30 da manhã. Os ministros se mostraram divididos sobre a Corte poder determinar medidas como afastamento de parlamentares do mandato sem precisar da confirmação do Congresso Nacional. A decisão do tribunal afeta diretamente o caso do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi afastado e proibido de sair de casa à noite pela primeira turma do STF. O processo em análise hoje pede que seja do Congresso a palavra final sobre suspensão ou punições de parlamentares. De autoria dos partidos PP, PSC e Solidariedade, estava na fila desde o ano passado, quando o Supremo afastou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que depois teve o mandato cassado no plenário. O voto do relator, ministro Edson Fachin, defendeu a autonomia do Supremo para a aplicação das medidas. O poder conferido pela Constituição às casas legislativas para sustar processos penais, nem de longe, em meu modo de ver, abarca o poder de sustar medida cautelar penal. Não compreende a concessão de poderes para impedir a adoção de providências necessárias à tutela da ordem pública, visando impedir nova delinquência, bem como obstar a completa elucidação dos fatos sob investigação. O ministro Luiz Roberto Barroso justificou o voto contra o aval do Legislativo com detalhes do inquérito contra Aécio Neves, acusado de receber R$2 milhões em propina do empresário Joesley Batista. O senador alega que foi um empréstimo. No mundo dos atos lícitos, quem toma um empréstimo de R$2 milhões o deixa documentado em um contrato. No mundo dos atos lícitos, pagamentos desses valores, 4 pagamentos de R$500 milhões, são feitos mediante cheque ou mediante transferência bancária. No mundo em que nós vivemos, ninguém circula por aí, indo de São Paulo para Minas pela estrada, levando partidas de R$500 milhões. Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber seguiram a visão do ministro Barroso. O ministro Alexandre de Moraes discordou do relator e defendeu a preservação da imunidade parlamentar. Na independência harmoniosa que rege o princípio da separação de poderes, as imunidades parlamentares são instrumentos de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas importantíssimas funções contra os abusos e pressões dos demais poderes. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes seguiram a linha de pensamento de Moraes. Se nós nos permitirmos a aplicação das cláusulas do artigo 319 naquilo que envolve a atividade parlamentar, nós vamos permitir, certamente, a aplicação da prisão provisória. E vamos arrostar, então, a literalidade do texto constitucional.